Direto ao ponto. Na curiosidade do vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como que funciona aquelas calculadoras online de juros compostos. Pois é, sabe quando você vira adulto e aí você começa a ter responsabilidade, você começa a estudar sobre investimento, pensando na sua aposentadoria, para você ter uma aposentadoria digna, e aí você conhece o poder dos juros compostos à medida que você vai estudando. E aí você descobre que os juros compostos têm um poder maior do que você imagina. Eu tô descobrindo mais recentemente. E uma das coisas que você conhece quando começa a estudar isso são as calculadoras online de juros compostos. Basicamente, é uma calculadora que vai te dizer, você vai colocar lá algumas informações, como por exemplo, quanto que você quer investir por mês, a qual taxa de juros por mês e durante quanto tempo. E aí, essa calculadora ela vai te dizer quanto que você vai ter no fim desse tempo que você determinou. O objetivo aqui do vídeo é explicar a fórmula por trás dessa calculadora. Tá bom? Lembrando que esse quadro aqui é um quadro de curiosidades matemáticas e isso daqui vai ser basicamente uma aula, tá bom? Eu vou mostrar aqui como que funciona essa calculadora e depois eu vou partir para as contas. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então vamos aqui para o nosso exemplo. Eu trouxe aqui a calculadora online do Investidor Sardinha, tá bom? É um site que ele tem um canal no YouTube também que eu recomendo muito para quem quer aprender a começar a investir. E aí aqui, como eu tinha falado para vocês, você coloca aqui quanto que você tem de começo ali para investir, o valor que você vai aplicar ali todo mês, qual a taxa de juros que você acha que o seu investimento vai te dar, a média ali, um investimento aceitável, 1% ao mês, todo mundo consegue, e durante quanto tempo? Tá bom? Vamos fazer aqui uma simulação só para vocês entenderem. Vou colocar que eu vou começar aqui um investimento com R$0, não tenho nada. Todo mês eu vou colocar R$1.000 nesse investimento e vamos supor que esse investimento me dê um rendimento mensal de 1% ao mês. Tá bom? E vamos falar que eu vou ficar aqui 20 anos investindo. Vamos ver quanto que eu vou ter no final desse investimento? Será que vai ser muito? Olha só, no final desse investimento, o valor interessado é esse daqui, ó. R$989 mil, quase R$1 milhão, né? Que é o objetivo aí de muita gente. Sendo que o interessante aqui de investimento é o quê? O valor que você colocou foi 240 mil. 20 anos tem 240 meses, se você colocou 1.000 todo mês, você vai ter investido 240 mil. Sendo que só de juros, você teve aqui, ó, 749 mil. Esse que é o interessante dos juros compostos. Tá bom? Mas o objetivo aqui não é dar uma aula sobre investimento nem nada disso não. Eu só queria mostrar para vocês aqui como que funcionava uma calculadora de juros compostos, para quem nunca tinha visto. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona uma calculadora de juros compostos. De onde que vem a fórmula por trás disso daqui. Tem um programa que eles colocaram uma fórmula aqui e eu quero demonstrar essa fórmula para vocês, tá bom? Esse que é o objetivo aqui. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos para a parte aqui da aula, a parte da conta em si. A gente vai demonstrar qual que é a fórmula que está por trás ali dessa calculadora online de juros compostos. Tá bom? Para isso, você tem que saber duas coisas, já de matemática, tá bom? Eu tô considerando que você já sabe a fórmula dos juros compostos, né? Obviamente, se a gente está falando sobre um tópico já aprofundado de juros compostos, tô partindo da premissa que você já sabe o básico aqui, que é a fórmula dos juros compostos. Tá bom? Eu esqueci de colocar aqui juros... Ah, não, coloquei, tá certo. Juros compostos, tá? E a outra é a soma de uma PG. Se você não está familiarizado, se você não está no ensino médio, não está nem no ensino fundamental, enfim, preciso que você saiba a soma de uma PG, tá bom? Uma PG finita, né? Na verdade. Tranquilo? Beleza. Então tá bom. Se você não sabe, dá uma pesquisada aí, é bem tranquilo, não tem nada demais. Vamos lá, vamos para a nossa análise. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos para a nossa análise. Vamos para o nosso exemplo. Vou fazer um exemplo numérico para depois a gente fazer um exemplo com letras para fazer a nossa fórmula, tá bom? Vamos supor que você quer fazer um investimento onde você vai colocar R$1.000 todo mês, tá bom? A uma taxa ali de 1% ao mês. Então, no primeiro mês ali, você colocou R$1.000. Beleza, então colocou aqui, ó, R$1.000 desse investimento. Foi no primeiro mês. No segundo mês, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar de novo R$1.000. O que eu quero saber aqui é o quanto que eu vou ter no final de um determinado tempo. Vamos supor que o tempo aqui seja... Vamos supor que seja 20 anos, que é o mesmo exemplo ali da calculadora online.
Então a nossa taxa aqui é de 1% ao mês nesse nosso investimento. Vou escrever aqui, ó, taxa de 1%. E o meu tempo aqui nesse exemplo é de 20 anos. 20 anos é a mesma coisa que 240 meses, tá? Para os desinformados. 240 meses. Beleza, tranquilo. Como que a gente vai fazer para descobrir essa fórmula por trás ali da calculadora? A gente vai analisar cada um desses aportes individualmente. O que a gente vai fazer aqui vai ser basicamente o seguinte. Esse valor que eu aportei no primeiro mês até o último mês, até o mês de número 240, ele vai ficar ali 239 meses rendendo. Quanto que ele vai render ali com essa taxa? Tá bom? Então ele vai sair de R$1.000 e no final vai virar um valor que eu não sei qual que é. O valor que eu aportar no segundo mês, ele vai sair de R$1.000, vai ficar do mês 2 até o mês 240, 238 meses rendendo, a taxa de 1% vai virar um valor X, que eu não sei qual que é também, só que é maior do que esse, com certeza. E no final de tudo, eu vou fazer de novo para o terceiro mês, para o quarto mês, e assim por diante. No final de tudo, basicamente o que eu vou fazer, eu vou pegar quanto que cada aporte rendeu, depois desses 240 meses, e eu vou somar esses valores que renderam. Basicamente é isso a minha fórmula. Tá bom? Então, só para você entender, vamos colocar aqui uma linha do tempo. Vamos trabalhar aqui ainda com valores, né? Sem botar letra ainda. Vamos supor aqui, eu tô aqui no mês 1, aqui no mês 2, assim por diante, até o mês 240. Tá bom? Então, olha só, o que está acontecendo aqui. No mês 1, foi o mês que eu coloquei R$1.000. E aí, esses R$1.000 que eu coloquei no mês 1, ele vai ficar aqui, ó, esse tempo todo aqui rendendo a taxa de 1% ao mês. E aí, você calcula qual que vai ser esse valor final através da fórmula dos juros compostos. E você chega em quanto que esse valor aqui vai se tornar no final dos 240 meses. Vamos calcular rapidinho? Olha só então. Vamos colocar aqui. Como que é a fórmula de juros compostos? Capital aplicado, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tá bom? Essa daqui que é a fórmula. Para esse primeiro aporte, o capital aplicado aqui no caso está sendo 1.000, que multiplica 1 mais a taxa em percentual, se é 1%, dividindo ali por 100, vai virar 0,01. Não é em percentual não, falei errado. É você pegar o valor que está em percentual e dividir por 100, tá bom? E o tempo que vai ser o quê? Do mês 1 até o mês 240, final menos inicial, você vai ter 239 meses. Beleza, tranquilo? Entendeu? Então tá bom. No final de tudo, essa conta aqui, eu já tenho ela pronta aqui, claro, né? Porque eu montei aqui o roteiro desse vídeo. Esse valor aqui no final vai se tornar R$10.784,10, tá bom? Aproximadamente, tá? Porque teria mais casas decimais aqui, mas eu aproximei para 2 casas decimais só. Tá bom, então esse valor aqui de R$1.000, que foi aplicado aqui no primeiro mês, ao final dos 240 meses, ele vai virar isso daqui, ó, 10.784. Tá bom? Vamos fazer a mesma conta para o segundo aporte, no segundo mês. Vamos colocar aqui, ó, o mês 1, mês 2, o mês 3 e assim por diante, até o mês 240. Tranquilo? O segundo aporte, ele não vai ficar 239 meses rendendo. Como foi aqui no mês 2, do mês 2 até o mês 240, final menos inicial, eu vou ter 238 meses de rendimento. Então, essa conta aqui para mim, ó, vai ser capital
que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, que foi 238 meses. Tá bom? No final desse tempo aí, o valor de R$1.000, ele vai se tornar 10.677,02. Beleza? Como eu falei, né? Se a gente for continuar aqui a conta para cada um dos aportes, o meu objetivo aqui vai ser ver quanto que cada aporte vai render ao final dos 240 meses individualmente. Então, continuando aqui, eu pegaria o aporte aqui do terceiro mês, o R$1.000 que eu vou aplicar no terceiro mês, né? Vou ver quanto que ele vai render no tempo que ele ficar aplicado, que no caso vai ser 237 meses. Ele vai virar um valor. E aí, no final de tudo, no final de todos os 240 aportes, eu vou somar os valores que eles se transformaram. O valor que eu for ter no total vai ser a soma disso tudo. A soma do primeiro aporte, rendido 239 meses. A soma do segundo aporte, depois de ter rendido 238 meses. A soma do terceiro aporte, depois de ter rendido 238 meses. E assim por diante até o último aporte. Essa é a ideia que a gente vai seguir, tá bom? Então beleza, cara, vamos lá. Vamos agora para nossa fórmula, tá bom? Vamos descobrir aqui a nossa fórmula. Vou colocar aqui uma linha do tempo. E agora aqui eu não vou mais trabalhar com valores, vou trabalhar aqui com letras. Linha do tempo, mês 1, mês 2, mês 3. E aqui o último mês, que é o mês que eu vou chamar de T. Em cada um dos meses aqui, eu coloquei um capital que eu vou chamar de C. Inclusive aqui no último. Tranquilo? E vamos lá. Qual que é a ideia de novo? Vamos fazer aqui individualmente. O primeiro aporte é um aporte C, que depois de ter ficado o tempo todo rendendo, usando ali a fórmula dos juros compostos, quanto que ele virou? Capital que multiplica 1 mais a taxa, que aqui eu não sei qual é, vou chamar a taxa I, elevado ao tempo. Qual que é o tempo? Do mês 1 até o mês T, final menos inicial, é um tempo de T menos 1. Unidades de tempo, né? Aí depende se é anos, meses, enfim. Então, o tempo aqui é T menos 1. Então, esse primeiro aporte aqui, C, ele vai ficar T menos 1 tempos rendendo. E no final, ele vai virar C, ele vai sair de C para este valor aqui, ó, C que multiplica 1 mais I elevado a T menos 1. Beleza? O segundo aporte é a mesma coisa. O segundo aporte é o mesmo aporte C, que vai virar, de novo, fórmula de juros compostos. Capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, ó, do mês 2 até o mês T. Vai ficar T menos 2. Eu falei de mês aqui, né? Mas não necessariamente é meses. Usando meses como exemplo, ele vai ficar T menos 2 meses. Tá bom? Então, o segundo aporte, ele vai sair de um capital C. Ele vai virar este capital aqui, ó. C que multiplica 1 mais I elevado a T menos 2. E assim por diante, até o último aporte. O último aporte, ele não vai ter rendimento, né? Porque ele não vai ficar nenhum mês rendendo, nenhum tempo rendendo. Então aqui, ó, o último aporte, que é o aporte C, só para seguir aqui a ideia da fórmula, ele vai sair de C e vai virar, ó, capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo, sendo que o último aporte foi feito aqui exatamente no último mês, tá bom? Então, eu posso falar que aqui é elevado a T menos T, tá bom? Só para seguir a ideia aqui nas fórmulas anteriores. Tranquilo? Então, o meu valor final que eu vou ter depois do meu investimento todo, depois de eu colocar ali um valor C todo mês a uma taxa de I% ao mês,
O meu valor final que eu vou ter de rendimento vai ser a soma de todos esses valores aqui, ó. Vai ser a soma disso tudo aqui. De cada um desses aportes que renderam individualmente. Então, vamos fazer essa conta? Olha só. Então, o meu montante final. Isso daqui vai ser, vamos lá. Quando a gente soma isso daqui, isso tudo aqui, perceba que eu tenho o C multiplicando cada um desses termos aqui, ó. Tá vendo? C que multiplica, paraná. C que multiplica, paraná. C que multiplica, paraná. Então eu posso colocar o C em evidência, não posso? Tô colocando aqui o C em evidência, ó. Como é que vai ficar os termos aqui? O primeiro termo vai sobrar 1 mais I elevado a t menos 1. Mais o outro termo. Sobrou 1 mais I elevado a t menos 2. O próximo termo, 1 mais I elevado a t menos 3. E assim por diante, até o último aporte, que é 1 mais I elevado a t menos t. Tranquilo, beleza? A minha fórmula vai ser essa daqui. Só que eu tenho que reduzir isso daqui, né? Porque não tem cabimento eu usar isso daqui como uma fórmula ali para a calculadora dos juros compostos online. Tá bom, então tem que reduzir isso daqui. Tá vendo que eu tenho 1 mais I em todos os termos aqui dessa soma? Vou chamar 1 mais I de uma letra, posso? Só para facilitar aqui pra gente. Ó, então 1 mais I, eu vou chamar de uma letra que eu vou chamar de P, por exemplo. Tô usando P arbitrariamente, tá bom? Então esse montante vai ser o quê? C que multiplica P elevado a t menos 1 mais P elevado a t menos 2. Só tô substituindo, tá? Tô botando P aqui, P aqui, P aqui em todos os termos aqui. Mais P elevado a t menos 3 mais reticências até o último termo, que é P elevado a t menos t. Beleza. Agora aqui, lembra lá em cima que eu tinha falado para vocês que a gente precisaria... Ah, eu apaguei. Esqueci que eu tinha apagado. A gente precisaria aqui de dois conhecimentos. Um seria a fórmula dos juros compostos, que a gente já está usando aqui tem um bom tempo já. E o outro seria o conhecimento da fórmula da soma de uma PG, de uma progressão geométrica. E vai entrar nesse ponto aqui. Por quê? Se você perceber, isso que está aqui dentro desse colchete nada mais é do que uma soma de uma PG, de uma progressão geométrica. Por quê, Caio? Porque cada um desses termos aqui, ó, se você pega esse termo para esse, ele está sendo multiplicado por P elevado a menos 1. Desse para esse também está sendo multiplicado por P elevado a menos 1. Desse para o seguinte também vai ser multiplicado por P elevado a menos 1. Então isso daqui é uma PG. E essa expressão é a soma dos termos de uma PG. Vamos só relembrar aqui como que é a fórmula da soma de uma PG. Olha só. Vamos relembrar aqui, tá? Ó, uma PG geralmente é dado por um termo A1 e uma razão Q. Beleza? A soma de uma PG geralmente é dado por... Não vou me ater a demonstrar aqui a fórmula, tá bom? Até porque vai dar um pouquinho mais de tempo aí, se a gente for fazer isso. A soma de uma PG é dado por A1 que multiplica razão elevado a n menos 1 sobre razão menos 1. Esse n aqui é a quantidade de termos da PG. Nesse caso daqui, a quantidade de termos é exatamente t. Basta você ver aqui, né? Pelo expoente. Eu posso ver que, por exemplo, o primeiro termo eu tenho menos 1 aqui no expoente. O segundo eu tenho menos 2 no expoente. O terceiro eu tenho menos 3 no expoente. O último termo eu tenho o menos t no expoente. Então a posição de cada termo está sendo dado por esse número daqui, ó, no expoente, entendeu? Como o último termo, isso daqui é igual a t, eu terei, para não ficar redundante, eu terei t termos nessa PG. Beleza, tranquilo? Aplicando aqui então a nossa fórmula, vamos substituir aqui os valores de A1 e de Q. Ó, o A1 é o primeiro termo, que no caso é esse P elevado a t menos 1.
E a razão é exatamente o valor que eu pego um termo e multiplico para chegar no segundo. No caso aqui, eu estou sempre multiplicando os termos por p elevado a menos 1. Beleza? Então, a minha razão aqui é p elevado a menos 1. De novo, eu não estou me atendo aqui a explicar a parte teórica de uma progressão geométrica, tá bom? Estou mais me atendo aqui a focar na parte da conta aqui dessa fórmula dos juros compostos. Beleza. Agora eu vou substituir, né? Aqui nessa minha fórmula da soma de uma PG. Posso ou não? Então, ó, substituindo. O A1, ele é P elevado a T menos 1. Beleza? Razão elevado a N. No caso aqui, o nosso N é igual a T, né? Razão elevado a T. P elevado a menos 1 elevado a T, isso vai ser P elevado a menos T. Menos 1 sobre P elevado a menos 1, menos 1, tá bom? Razão menos 1 é isso daqui. Seguindo aí para as contas, então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer aqui uma distributiva desse termo, fazendo chuveirinho ali no parênteses. Quando eu faço essa distributiva, vai ficar para mim, ó, P elevado a T menos 1 vezes P elevado a menos T. Vai cortar, né? T com menos T. Vai sobrar apenas P elevado a menos 1. E P elevado a T menos 1 vezes menos 1 vai dar menos P elevado a T menos 1. Sobre o denominador não mudou, né? P elevado a menos 1, menos 1. Tranquilo? Agora eu vou usar aqui de novo propriedade de potência. Esse expoente negativo aqui, eu vou inverter a minha fração e vou trocar o sinal do expoente. Então, fazendo para todo mundo aí que tem sinal positivo no expoente, P elevado a menos 1, isso daqui é 1 sobre P. P elevado a T menos 1, isso daqui vai ser P elevado a T sobre P. Sobre denominador, P elevado a menos 1, de novo, é 1 sobre P. Menos aquele 1 ali que está sobrando. Seguindo aqui para as contas de novo, o que eu vou fazer aqui? Ó, nessa parte aqui de cima, eu vou colocar os dois termos no mesmo denominador, que é P. Então, vai ficar 1 menos P elevado a T sobre P. Sobre, embaixo eu vou fazer aqui MMC. No caso aqui é o próprio P, né? Então, aqui ficou 1, aqui ficou P. Nesse caso que vai ficar 1 menos P sobre P. Beleza? Agora, aqui é só fazer conta, né? Vou simplificar aqui. Vou cortar esse denominador de cima com o denominador de baixo. Vai cortar. O que sobrou para mim? No numerador de cima, 1 menos P elevado a T sobre 1 menos P. Concordo que tá meio feio isso daqui? Eu prefiro pelo menos ter a incógnita com sinal positivo. Então, eu vou trocar aqui, ó. Vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Quando eu multiplico por menos 1 em cima e embaixo, eu troco o sinal de todo mundo. Certo? Então, troquei aqui, ó. Vai ficar P elevado a T menos 1 sobre P menos 1. Essa daqui é a minha fórmula com o P. Sendo que o meu P, na verdade, é 1 mais I. Lembra disso? Vamos voltar aqui agora, então. Onde tem P, eu vou colocar 1 mais I. Então, isso daqui vai ser P elevado a T vai ser 1 mais I elevado a T menos 1. Sobre P menos 1 vai ser 1 mais I menos 1. No denominador vai cortar, ó. Cortou, cortou. Seguindo as contas aqui, então. 1 mais I elevado a T menos 1 sobre... Então, aquela soma gigantesca lá toda se reduziu a isso daqui. Depois de muita conta, né? Isso daqui tudo virou isso daqui. Tranquilo? Então, ó, deixa eu dar uma circulada aqui. Essa daqui não é a nossa fórmula final. A nossa fórmula final, a gente tem que lembrar de multiplicar o C, tá? Eu só calculei aqui essa soma que estava dentro do colchete. A minha fórmula final
o meu montante final da minha conta, né? É C, que multiplica essa fórmula daqui. 1 mais I elevado a T menos 1 sobre I. 1 mais I elevado a T menos 1 sobre I. Esta daqui é a fórmula que está lá dentro da calculadora online de juros compostos. Tranquilo, galera? Gostaram? Isso daqui é mais uma curiosidade mesmo, tá? Isso daqui é mais para você saber como que é feita a conta por trás. Tudo bem, a gente demonstrou aqui a fórmula, mas será que funciona mesmo? Vamos testar aqui, vamos fazer a prova real para ver se bate? Os valores que eu coloquei lá na calculadora com os valores que eu deveria substituir aqui na fórmula. Vamos ver se dá o mesmo montante final aqui? Vamos lá então para nossa calculadora. Olha só. Aqui o que eu tinha feito? Eu coloquei valor inicial 0, coloquei que eu estou fazendo uma aplicação de R$1.000 por mês a uma taxa de juros de 1% ao mês durante 20 anos que são 240 meses. No final aqui eu estou tendo R$ 989.255,37. Vamos substituir aqui então, ó, na nossa conta. Vamos voltar aqui para o tablet agora. Na nossa conta, o meu capital, que é o valor que eu aplico todo mês ali. Ó, o meu capital é 1.000. A minha taxa é de 1% ao mês, que é a mesma coisa que 0,01, né? Para efeito de conta. E o meu tempo é 20 anos. Para manter na mesma unidade que da taxa, como é o mês, vamos botar aqui 240 meses. Tranquilo? Para eu não fazer essa conta aqui no tablet aqui, vamos usar a calculadora que eu tenho aqui, tá bom? Vou botar aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar essa conta aí. Então, ó, 1.000 que multiplica fração 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é 240 meses, menos 1 sobre a taxa, que é 0,01. E aí, bateu aqui para mim, ó, exatamente 989.285. Estão vendo aí? 989.255, na verdade? É o mesmo valor que tá lá? É o mesmo valor que tá lá. 255. Tá bom? Então, está aí. Que a calculadora utiliza exatamente essa fórmula daqui para fazer as contas aí de investimento em juros compostos e tudo mais. Tranquilo, galera? Ficamos por aqui. Essa foi a curiosidade de hoje. Espero que tenha agregado conhecimento de vida de vocês de alguma forma. Até o próximo quadro, até o próximo vídeo. Tamo junto. Vamos para a próxima.